Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Universo Coringão. Eu sou Anderson Sonsini, a partir de agora tudo sobre o Esporte Clube Corinthians Paulista pra você. Coringão que empatou com o Peñarol na Libertadores da América, jogo fora de casa, time praticamente todo reserva. E eu vou dizer uma coisa pra vocês, se eu não assistisse o jogo, vamos supor, não assisti o jogo e alguém chega pra mim e fala assim, o Corinthians empatou fora de casa com os reservas na Libertadores contra o Peñarol. Se eu não tivesse assistido o jogo, eu diria, pô, baita resultado, né? Quem não queria um resultado desse? Antes do jogo, se eu te oferecesse esse resultado, eu garanto que provavelmente você aceitaria ele de bom grado. Só que aí quando você assiste o jogo e percebe algumas coisas, alguns jogadores eles têm a capacidade de deixar você com raiva de um resultado que normalmente é um bom resultado. Eu vou explicar isso pra vocês ao longo desse vídeo. Espero que você fique conosco aqui e goste do nosso conteúdo. Então eu já peço para que você deixe seu like e se inscreva aqui no nosso canal para mais conteúdos sobre o Coringão. Então vamos colocar aqui na tela, pessoal, os melhores momentos desse jogo, né, para a gente já poder comentar algumas coisas. E queria até falar individualmente de cada jogador, né? Nós tivemos uma escalação aí que teve 3 titulares, né? Hugo Souza, Gabriel Paulista e Gustavo Henrique. Mas eu gostei bastante de ver o Zaccaria Labiad, né, começando, jogando. Eu acho até que, devido às circunstâncias, eu sempre vou colocar, eu vou levar em consideração as circunstâncias. E quais são essas circunstâncias, né? O time reserva, né, que tem, obviamente, menos qualidade. Eu gostaria mais de ver o Zaccaria jogando mais tempo com os titulares, né, com jogadores de mais qualidade do lado dele, como eu tinha pedido antes com o Jesse Lingard, né? E aconteceu, e o Jesse mostrou toda a qualidade que ele tem. Então eu gostaria de ver a mesma coisa com o Labiad. Eu acho que ele foi bem, né? Não foi nada assim super incrível, mas eu acho que, além de ter feito o primeiro gol, né, com a camisa do Corinthians, ele se apresentou bem, é um bom cobrador de escanteios, é um cara que faz o básico, né? Ele se assemelha muito com o Lingard nesse sentido, né? Um cara que faz muito bem o básico, coisa que tem jogadores que não conseguem nem fazer o básico. Mas eu acho que ele tem essa qualidade sim e merece mais minutos, principalmente jogando com jogadores de mais qualidade, né? Eu também quero destacar o Caio César, que pra mim tá disputando titularidade, né? Quando ele tiver 100% de condições, e não acredito que ainda que ele tenha, né? Porque todo esse tempo que ele ficou parado, até teve um momento que ele saiu no segundo tempo, acho até que ele poderia ter jogado os 90, mas acho que de repente pode ser que tenha ficado cansado e acabou saindo antes. Eu acho que o Caio César é um desafogo nesse momento pro Corinthians, né? Um cara de drible curto, que arranca pra linha de fundo, dá essa opção de velocidade, de profundidade, é um cara que corta pro meio, tem bom passe, chuta pro gol. Eu acho que pode acabar se tornando um jogador muito importante aí pro Corinthians, até mesmo disputando a titularidade. Ainda mais que a gente não sabe o que vai acontecer depois dessa parada pra Copa, se jogadores vão sair, quais vão sair. De repente o Caio César pode ser que realmente seja muito importante nessas mudanças que podem acontecer, né? Gustavo Henrique é o de sempre, né? Melhor zagueiro nosso, muito seguro lá atrás. Inclusive ajudou o Gabriel Paulista, que deu umas pichotadas meio erradas lá. E ao contrário do Gustavo Henrique, que eu acho que foi um dos melhores em campo, Gabriel Paulista acho que errou demais e foi um dos piores ali, né? Eu acho que o Alan foi bem, logo na primeira função ali na frente da zaga, distribuiu bem as jogadas, acho que foi ok. E foi legal ver o Pedro Milans também jogando na lateral direita. Mesma coisa, assim, funções básicas, sem comprometer. Foi pro ataque, deu bons passes, lançamentos, deu opção. Então eu acho que o Pedro Milans realmente pode ser uma opção real, a de verdade, né, pra reserva do Mateuzinho, né, que é o que a gente vê. Eu não quero mais ver o Raniel improvisado na direita como lateral, não. Se fosse uma situação circunstancial como foi aquela da outra vez contra o Vasco, né, que o Diniz pensou muito bem ali em fazer essa improvisação, que acabou dando muito certo, eu concordo. Mas colocar como regra um jogador improvisado na lateral, reserva, ao invés do jogador da função, eu nunca gostei dessa ideia, né? Bom, falei aqui dos melhores em campo, vamos falar dos caras que infelizmente eu acho que não aproveitaram a oportunidade mais uma vez, né? Casos de Matheus Pereira, é inacreditável, né, gente? O que aconteceu com o Matheus Pereira? É um negócio impressionante, desde a chegada do Diniz e também, se você quiser colocar de uma outra forma, desde a lesão dele, né? Desde que voltou de lesão, infelizmente não consegue mais nada, parece até um pouco fora de forma, né? Não sei se é impressão minha, mas independente de aparentar ou não estar fora de forma, o Matheus Pereira está fazendo um jogo horroroso, né? Errando passes simples, perdendo a confiança, não sendo mais aquele cara de passe vertical como ele estava sendo lá quando ele chegou com o Dorival Júnior. Vamos ver o que vai acontecer com o Matheus Pereira, que nesse momento é uma grande decepção, né?
Eu acho que o Angileri é mais um também que anda muito mal, né? Tá longe de ser o Angileri tão promissor que a gente viu lá com Ramon e Emiliano Dias, né? Que foram os treinadores que trouxeram o Angileri. Eu acho que ele tava com bastante confiança quando ele chegou. Mas agora parece um jogador, não sei, amuado, triste, sabe, pra baixo. Parece que falta energia, parece que falta vitalidade pro Angileri. É muito esquisito. Eu acho que eu talvez até pegue um pouco demais no pé dele, esperando que ele seja um Angileri de lá do começo, mas infelizmente isso não vem acontecendo, né? Gabriel Paulista já falei aqui. Agora, cara, eu poderia até falar do Pedro Raul, né? Mas eu acho que fica difícil já você ficar só batendo e criticando o Pedro Raul, ou então tentando arrumar alguma coisa. O Pedro Raul tentou, o Pedro Raul tem vontade, o Pedro Raul brigou. Eu não quero mais isso, né? Ele é o centroavante do Corinthians, é um cara que ganha bem, é um cara que tá no maior clube do Brasil. Então, cara, o Pedro Raul é pouco, ele precisa de mais. E às vezes a gente precisa entender que parece que a camisa pesa para alguns jogadores, e pelo que parece o Pedro Raul é isso, né? Jogou bem pelo Ceará, né? Foi bem lá, fazia gol pra caramba, e no Corinthians simplesmente não consegue desempenhar. Erros bobos, posicionamento ruim, né? Eu vou até destacar daqui a pouco um pouco mais do Pedro Raul, daqui a pouco eu falo dele. Queria falar do Hugo Souza também, pelo seguinte, né? Até tomei umas porradas sobre isso, né? Porque eu postei aí acho que foi um shorts, né? Um shorts ou reels aí, falando sobre o Hugo Souza, que pra mim no jogo anterior, antes da convocação, a não convocação dele pra Copa, eu acho que ele estava totalmente desconcentrado, né? Aquela história da taça do Mundial no celular, enfim. Eu acho que ele falhou ali nos gols, né? Tomei muita porrada por causa disso. Eu acho que ele estava totalmente desconcentrado. E eu acho que isso ainda continua se refletindo no Hugo Souza, tá? Porque nesse jogo, primeiro que ele foi salvo, né? No que seria o segundo gol do Peñarol, ele foi salvo por um impedimento claríssimo que aconteceu. O gol foi anulado, mas a bola foi em cima do Hugo Souza, a bola bateu na mão dele, passou por baixo e foi pro gol. Ele falhou. Claramente falhou ali. E no primeiro gol, ficou uma dúvida, né? Aí eu falei assim, na hora que eu trabalhei nesse jogo pela TMC, Transamérica TMC, e aí quando saiu o primeiro gol, eu falei, cara, o Hugo não pulou de novo, mas eu acho que eu tô talvez um pouco bolado com ele e pegando demais no pé dele, então não vou considerar uma falha. E aí o nosso comentarista, né, que é o André Galvão, ele falou, olha assim, é o seguinte, talvez, olhando aqui de novo, o Hugo Souza poderia ter pulado nessa bola e tentado fazer a defesa, né? E aí eu pensei, poxa, não sou só eu que pensei nisso, né? Então o nosso comentarista na hora ali também pensou na mesma coisa que eu pensei. Eu vou até colocar o gol de novo aqui. Deixa eu ver se eu acho com facilidade aqui o gol do Peñarol. Olha aí, ó. Vem a cobrança de escanteio. E aí a marcação ruim, né? O toque de cabeça. Eu sei que um pouco queima-roupa, né? É difícil, a bola foi no cantinho. Eu entendo todos esses pontos. Mas olha só, ó. Por que não tentar pular? É o que eu falei no outro vídeo, gente. Não vai pegar? Eu não sei se vai pegar. Mas se ele não tentar, é certeza que ele não vai pegar. Pula, nem que for atrasado, tenta alguma coisa. Aí eu não sei se de repente eu já tô pegando demais no pé do Hugo, sabe? Olha aí, ó, mais uma vez pra você. A bola cruzou a frente dele, não teve nenhuma menção de tentar dar um pulo, sabe? Olha aí, ó. Olha lá, ele vai olhando a bola caminhando pro gol e só agora entra. Então ele viu a bola, sabe? Ele viu a bola vindo, ó, olha só. Ele vê a bola vindo, tenta, cara. O Angileri não podia colocar o pé na bola ali, senão ele ia meter pra dentro do gol. Mas o Hugo não tenta, né? Então acho que tá muito disperso o Hugo, né? Eu acho que a pré-convocação fez mal pra ele, e o pós, que ele não foi convocado, eu acho que continua fazendo mal. O Hugo precisa realmente transformar isso em combustível para voltar a ser o Hugo Souza que todo corintiano espera e que todo mundo conhece. A gente sabe da altíssima qualidade que tem o Hugo. Ele precisa voltar a se concentrar nos jogos. Aí você vê mais uma vez, né, o que eu falei para vocês, o lance do impedimento. Aí você vê que claramente o jogador está impedido. Aí o lançamento é feito, o jogador bate pro gol e aí o Hugo Souza teve um toque de cabeça antes e aí o Hugo Souza falha nesse lance, né? Olha aí, chute a gol. Acabou cortando aí, mas vocês entenderam que vocês já viram o lance. A bola bate na mão do Hugo e vai pro gol. Infelizmente, eu acho que o Hugo não tá passando por uma boa fase e espero que ele se recupere o quanto antes, né? Bom, eu quero fazer 2 destaques individuais aqui e eu vou até trocar o vídeo dos melhores momentos para colocar 2 lances aqui do Pedro Raul, né? Pedro Raul,
que a gente percebia que entrava cheio de vontade, querendo o jogo, buscando, até reclamando com os companheiros que não recebia as bolas. E aí ele teve 90 minutos para tentar mostrar o que ele podia fazer, se ele podia ajudar o Corinthians. Então eu destaquei esses dois lances especificamente aqui do Pedro Raul, que é o seguinte, vou voltar do começo aqui, olha só. Esse aqui foi mais pro fim do jogo. Teve um cruzamento, a batida pro gol, bateu ali no zagueiro, na hora até achei que poderia pegar no Pedro. Olha só, o chute pro gol, olha quem foi o zagueiro. Foi o Pedro Raul, a bola chutada em cima dele, ó, ele reclama, né, que a bola foi chutada em cima dele. Um mau posicionamento, jogou de zagueiro o Pedro Raul. E aí um outro lance, ó, cruzamento, a bola vem, toque do Labiade pro meio, e olha o Pedro Raul de novo onde ele tava. Acho que foi o chute do André ali. E o Pedro Raul de novo, posicionado esquisito ali na frente do gol, tirou mais um gol. Falaram até que teve uma terceira aí, mas eu lembrei dessas duas aí. Cara, o Pedro Raul fica difícil, né, da gente reclamar dele, né? Eu já perdi a paciência totalmente. A gente vê que é um jogador que não deu certo. Não deu certo com a camisa do Corinthians, não tem jeito, né? O Corinthians precisa dar um jeito de negociar ele. Infelizmente ele não é uma sombra pro Yuri Alberto, ele não é, né? O Yuri Alberto, mal do jeito que tá, ainda é preferível que jogue o Yuri do que ele. Porque pelo menos o Yuri corre, pelo menos o Yuri dá opção, apesar de estar errando pra caramba. Mas o Pedro Raul, ele só erra. Ele só erra. Ele não consegue fazer um pivô, ele não consegue dar uma arrancada, ele não consegue dar um corte. Ele tá jogando de zagueiro, o posicionamento dele é ruim. Então, infelizmente, o Pedro Raul, eu acho que nem tem mais o que falar dele, né? E agora eu quero falar do Yuri Alberto, né, gente? Colocando lances aqui do Yuri pra você na tela. Você vê aí, ó, né? Um lance de contra-ataque, ele que entrou no final do jogo. E é por isso que eu falei pra vocês, depois eu vou voltar o vídeo no começo. Eu falei pra vocês que esse empate teve gosto de derrota. Eu consegui ficar nervoso com o empate com os reservas na Libertadores fora de casa. Por quê? Porque era pra gente ter ganho esse jogo. Dava pra ter ganho com tranquilidade esse jogo. O Fernando Diniz percebeu que dava pra ganhar, colocou alguns titulares no final, entrou o Garro, entrou o Linger, entrou o Yuri. E aí eu falei, pô, dá pra virar o jogo. Até com uma certa facilidade, porque o Peñarol veio com tudo. Veio pra tentar ganhar o jogo porque era a sua única chance, né? Tinha que ganhar o jogo pra se manter vivo na Libertadores. Então abriu muitos espaços, que era o jogo perfeito pro Yuri. E esse jogo perfeito pro Yuri deu essas oportunidades pra ele, olha só. A roubada de bola, o André, aliás, que jogou muito mal no primeiro tempo, mas no segundo tempo foi muito bem. Vamos fazer justiça aqui com o André, que eu acho que jogou muito bem no segundo tempo. Aí o toque pro Yuri, que vem, olha só, recebendo livre, daquele jeito Yuri, né? E aí ele vem, ó. É um negócio impressionante, né? Bate em cima do goleiro, né? Vamos ver o outro lance do Yuri antes de eu falar algumas coisas sobre ele, ó. Arrancada. Essa ainda aí é a repetição do lance, né? Olha só. Pra variar, chuta aquela pancada em cima do goleiro. E aí, mais pro final do jogo, teve a outra oportunidade, né? Ó, roubada de bola, aliás, jogada dele, né? Olha só, ele fica com a bola. Jogadores do Peñarol se atrapalham ali, o Yuri consegue ficar com a bola e aí aquele campo completamente aberto para ele. Só tinha um numa cobertura bem Bluetooth ali, bem de longe. Ó, ele fica indeciso do que fazer e perde tempo. Ele olhou pro Dieguinho, viu que o Dieguinho chegou e falou, não, pra isso eu não vou tocar não. E aí ele faz aquele lance clássico dele, corta pro lado de fora, ele perde o ângulo e chuta cruzado. O Yuri tá cansando de fazer isso, né? É sempre a tomada de decisão errada, tirando da frente do gol e chutando cruzado. O lance mais difícil de você fazer, você tem que ter muita precisão para fazer esse lance e o Yuri erra mais uma vez. Cara, essa situação do Yuri Alberto é um negócio complicado, né? Porque já há muito tempo que ele vem jogando mal. Ele deu aquelas declarações desastrosas depois do jogo contra o Barra, né? Inclusive ele falou depois que não vai mais falar desse assunto e que o pai dele é agora que tá cuidando das coisas dele. Ou seja, teve uma quebra aí com o empresário André Cury. Provavelmente aquelas declarações do Yuri foram meio que forçadas pelo André para tentar forçar uma saída. E aí o Yuri ficou mal visto pela torcida, tá? E aliás, o jogo na Neoquímica Arena contra o Atlético Mineiro, se o Yuri fizer isso aqui, ó, que ele tá fazendo, que ele fez no jogo contra o Peñarol, você pode ter certeza que a torcida vai pegar no pé dele, tá? E outra coisa, Yuri, já falei isso em outro vídeo também. Você vai jogar em qualquer lugar do mundo. Do mundo. Nenhuma torcida do mundo vai ter a paciência que o torcedor corintiano teve e tem com você. Nenhum lugar do mundo você vai perceber isso. E sabe quando que você vai notar isso? O dia que você for embora e for vaiado. O dia que você for escanteado e colocado no banco de reservas, que você não tiver oportunidade.
aí você vai falar assim, poxa, lá no Corinthians eu era feliz. E aí você vai dar valor, tá? E aí você vai dar valor e vai pensar na declaração desastrosa que você deu da sua vontade descomunal de jogar no futebol italiano, né? E o Yuri é um negócio impressionante, né, cara? A falta de tranquilidade que ele tem na frente do gol é um negócio que assusta, né? Porque ele me lembra, sabe o quê? Ele me lembra o Chaves e o Seu Barriga. O Chaves, quando ele vê o Seu Barriga, o que ele faz? Ele dá uma pancada no Seu Barriga. O Yuri, o goleiro, é a mesma coisa. O Yuri vê o goleiro, ele dá uma pancada. Parece que ele não tem recurso, ele não consegue dar um toque por cima, um chute mais colocado com efeito, um chute no ângulo, já que o goleiro está quase saindo no pé dele, ele não consegue dar um chute no ângulo. Ele sempre tem que olhar pro goleiro e dar uma pancada. Olha pro goleiro e dá uma pancada, seja o que Deus quiser. Tá faltando recurso pro Yuri. Recurso, tranquilidade, inteligência. Sabe? É difícil. Tá começando a ficar difícil defender o Yuri. Eu sempre tive uma tendência assim a defender o Yuri Alberto, acho que como grande parte da torcida, mas definitivamente e principalmente depois das declarações desastrosas dele, eu já tô soltando a mão do Yuri. Se ele realmente quer buscar novos desafios, eu acho que é melhor ele fazer isso então, já que realmente ele tá com a cabeça em outro lugar, tá errando esses gols absurdos que ele tá perdendo e infelizmente eu acho que eu tendo a dizer aqui que o Yuri tá mais atrapalhando o time do que ajudando o time. Então se ele acha que é o momento de ir embora mesmo, então que vá e seja feliz na Itália, seja feliz em qualquer time que ele for. E o desejo dele é defender a seleção italiana numa Copa do Mundo, que vá então e seja feliz. Vamos ver se em qualquer outro lugar do mundo terão essa paciência com ele, como a fiel torcida sempre teve. Bom, amigos, acho que é isso, é mais desabafo do que qualquer outra coisa, né? Corinthians que vem passando momentos muito turbulentos aí nos seus bastidores também, né? Tem votação aí de expulsão de ex-presidente, muita coisa acontecendo, transfer ban que aconteceu também em relação ao Martínez, né? Corinthians não pagou José Martínez, não pagou o Tajeres pelo Garro, não pagou pelo Pedro Raul, não pagou mais o time do Charles também, então o Corinthians vai com certeza sofrer aí talvez mais transfer bans do que vem sofrendo. E tudo por culpa, né, do senhor Augusto Melo, que comprou todo mundo aí, não pagou ninguém, e agora tá sobrando pro Stabile, não que ele seja santo, tá fazendo um trabalho bem ruim também. Mas vamos ver o que vai ser do Corinthians aí nas próximas semanas. Parada pra Copa do Mundo, jogadores podendo sair e devendo sair, provavelmente devem sair, a maioria por preços baixos, né, porque a situação do Corinthians é desesperadora, então infelizmente eu acho que o Corinthians do segundo semestre vai estar um pouco mais modificado. Fernando Diniz tem tentado fazer um trabalho de bastidores de convencimento para que esses jogadores fiquem. Vamos ver se será o suficiente para tentar manter o Corinthians ainda forte nesse segundo semestre, porque eu acho que a chance de conquistar títulos nesse ano é muito boa. É claro, se conseguirmos manter os principais jogadores no time. De repente uma renovação do Memphis, que nesse momento aqui dessa gravação desse vídeo eu acho um pouco difícil, mas espero realmente que aconteça, porque você percebe que ele quer ficar, só que todo esse sistema do clube associativo do Parque São Jorge, que só atrapalha o futebol, né? Quem entende de futebol, Marcelo Paz, Fernando Diniz, todo mundo quer que o Memphis fique, mas esses diretores, esses dirigentes acham que o Memphis atrapalha. É um negócio impressionante. De que lado você tá? De quem entende de futebol ou de quem tá destruindo o clube passo a passo? A decisão é sua, né? De quem você deve apoiar ou não. A minha opinião é muito clara, sou sempre a favor do futebol bom e de quem entende de futebol. Então eu espero que o Memphis renove e continue no Corinthians, porque é um jogador sem dúvida muito importante. E vários jogadores já deram essa declaração também. É só ver o gol que o Labiad fez, a comemoração que ele fez, né? Eu acho que já demonstra muita coisa. Bom, rapaziada, é isso. Vamos encerrando mais um vídeo aqui no canal Universo Coringão. Espero que você tenha gostado. Curta o nosso vídeo, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal. Já estamos chegando a 500 seguidores com muita alegria e são cada vez mais e mais amigos que vão acompanhando aqui o nosso trabalho. Eu sou Anderson Sonsini, um grande abraço para você, até o próximo vídeo e vai Corinthians!